Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui no podcast para trazer um tema super especial, um tema que muitas pessoas têm curiosidade, que é Meu Filho Não Fala, Ele Grita. E hoje a gente está com três participantes aqui, muitas assim, convivências maravilhosas, né, sobre esse ramo da adolescência. E a gente vai compartilhar aqui algumas experiências e vai ser muito bom. Acompanhe. Trouxe aqui a Thelma, né, que é a mãe. Sim. Boa noite, pessoal. Eu sou mãe, né, eu tenho dois filhos. Larissa tem 27 anos, Vitor tem 21. E eu já passei por essas fases, né, de adolescência. Então, sei, assim, bastante coisas, porque a rebeldia, a mudança de comportamento, as mudanças físicas, emocionais. E é isso, eu vou passar um pouquinho para vocês do que eu vivi com eles. Aí nós temos também aqui a Isadora, né, que vai trazer um pouco da experiência dela como professora, né? Isso. Meu nome é Isadora, eu trabalho como psicopedagoga. Eu vou trazer um pouco mais sobre a minha vivência no ramo escolar, as vivências dos jovens que eu tenho percebido. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica, sou estudante de psicologia. Tenho algumas experiências na área escolar com crianças e adolescentes, então eu vou também estar aqui auxiliando e ajudando com algumas perguntas. E agora, para dar continuidade, eu vou começar aqui a fazer uma pergunta, né? Primeiro, eu vou fazer a pergunta para a psicóloga, que é: o meu filho, antes ele era calmo e agora ele grita, né? O que está acontecendo? O que você pode trazer para a gente dessa mudança? Existe uma coisa chamada a fase da adolescência normal, que existe alguns comportamentos ali daquele adolescente nessa fase que são considerados dentro do esperado, né? A questão de autoridade, ele quer muito se descobrir o seu próprio self, então ele vai querer fazer as suas próprias descobertas, ele vai querer ter um círculo de amizades, né? Ele vai querer ter essa construção de questões sociais também, e aí pode chegar nessa questão de, o meu filho gritar, ou às vezes ele ir contra aquela autoridade ou aquela pessoa que está ali, tanto dentro de casa, às vezes também dentro da escola, acontecem algumas questões assim, mas isso dentro de uma fase da adolescência é considerado normal, porque aquele adolescente está começando a passar por aquela fase, isso é um comportamento que está dentro do esperado. Só que quando isso acontece fora dessa fase da adolescência, depois dos 20, 25, e aí sim a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, porque o adolescente ele vai passar pela fase da adolescência, ele vai passar por essa fase do se descobrir, do compreender o que está acontecendo com ele, passar por alguns questionamentos, né? Tanto de quem ele é, de quem ele está se tornando. Então é de se esperar, e é do adulto também, né? Ter sempre essa atenção e ter sempre essa escuta ativa para esse adolescente, porque dentro dessa fase é algo esperado. Na escola a gente vê muito isso também. Adolescentes que ou se isolam ou acabam explodindo por pequenas coisas. Erik Erikson, ele fala muito dessa crise da identidade versus confusão de papéis. Eles estão sempre buscando a resposta de quem são. Eles estão aprendendo a descobrir isso agora. Ou seja, muitas das vezes é isso que causa essa mudança tão repentina de comportamento. Como escutar sem perder a paciência? Bom, é uma pergunta bastante interessante, porque não é fácil o filho gritar com a gente e a gente ficar calada, né? Mas a gente tem que ter muito jogo de cintura, muita calma, né? Eu mesma já passei por isso. Falava alguma coisa, batia a porta, gritava, né? Aquelas rebeldias, né, da adolescência. O que eu fazia? Eu falava: mais tarde nós vamos conversar, vamos ter uma conversa, né? Aí quando os ânimos acalmavam, né, tanto do meu filho que nem da minha filha, aí eu chamava eles, juntamente com o pai deles, pra gente ter uma conversa. Porque se o adolescente já está estressado, está gritando com você, se você grita também, vai virar uma guerra. Vira uma guerra. Por isso que muitas famílias ficam desestruturadas, sabe? Por causa disso aí. A mãe grita, o pai grita, o filho grita mais e vira aquela medição de força. Eu acho que tem que ter muita calma, muita até espiritualidade também, para conversar
quando os ânimos estiverem mais tranquilos, porque senão não tem como. É uma fase bastante complicada, bastante difícil, e se não tiver um jogo de cintura, não dá certo. E você como psicóloga, né, o que você entende, né, eu vou repetir a pergunta, como escutar sem perder a paciência do adolescente? É importante a gente saber que os pais são autoridades. Então, os pais, eles não podem sair desse papel de autoridade na fase daquela adolescência, porque o adolescente, ele ainda tá naquela formação de quem eu sou, o que está acontecendo comigo, quais são as minhas mudanças, quem eu vou me tornar. Quando a pessoa já passa dessa fase da adolescência, quando ela tá na fase adulta, ela já não é mais aquela questão de quem eu sou, de que eu vou me tornar. É de se esperar que aquele adulto já saiba quem ele é de se esperar que aquele adulto já saiba da sua própria identidade. Então, ele não pode deixar se abalar por questionamentos daquele adolescente, porque senão você vai entrar em combate com aquele adolescente, você vai questionar coisas que já são da fase da adolescência e não da fase do adulto em questão. Então é importante você manter a sua autoridade, né? Não elevar muito os nervos, porque aquela criança vai perceber tudo, ela vai perceber o seu comportamento, ela vai perceber se você está saindo de si, e se você não consegue lidar com um adolescente, então é sinal que você também precisa de uma orientação, de uma ajuda, talvez uma terapia, para conseguir lidar com esse adolescente. Porque a partir do momento que você é adulto, começa a se questionar com coisas de um adolescente, que já era para você saber e ter essa identidade sua mais firme, então talvez também seja um alerta e um sinal para você também buscar ajuda para conseguir orientar esse adolescente. Muito interessante. E a professora, né, com base também da toda a bagagem que a psicóloga trouxe, que a mãe trouxe, e você também, que lida com muitos adolescentes, né, no dia a dia. Sim, é uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, que quando a gente entra para esse embate, acaba gerando ainda mais conflitos. Eu acredito que seja muito viável dos pais tentar dar esse espaço. Você está disposto a conversar agora, sem gritar? Quando você estiver mais calma, a gente conversa. Porque acaba ensinando também para o jovem, adolescente, sobre autorregulação, sobre lidar melhor com seus sentimentos. Sim. E a mãe quer falar mais alguma coisa, né, sobre essa questão da paciência? Tem mais algo que você quer agregar também? Pois é, eu acho assim, gente, que onde tem diálogo, tem entendimento, né? Família quer dizer laços. Se você não sabe conversar, se você grita também, como que você vai cobrar do seu filho uma posição bacana, né? Então, pra gente cobrar, a gente também tem que ser exemplo. Se você grita, se você estressa, violência gera violência, né? Então, vai estressar todo mundo. Acaba que o adolescente fica mais revoltado ainda, sai pra rua, às vezes vai aprontar. Aí quando os ânimos acalmam, né, aí conversa, o que está acontecendo, por que você está agindo assim, está acontecendo alguma coisa na escola, com os seus amigos, com seus colegas, o que está acontecendo, em que eu posso te ajudar? O filho tem que ver no pai e na mãe um amigo e uma amiga. Os dois primeiros amigos seus são seu pai e sua mãe. Nunca se esqueçam disso. Lembre-se sempre disso. Pai e mãe são amigos. É claro que tem exceções, mas eu fui criada assim, então eu vejo assim, no pai e na mãe, amigo. Eu sou um grande amigo, sou uma grande amiga. Você pode contar seus segredos, seus problemas, seus medos, suas ansiedades, enfim. É isso, família é laços, então laços tem que ter conversa, diálogo, união. Agora a gente vai fazer mais uma pergunta e vou fazer para a psicóloga, né? Eu tive algumas curiosidades. Eu tenho uma adolescente em casa, que é a minha irmã, né? E assim, nesse momento de tanta euforia, né? Tanta dificuldade, tanta confusão dos adolescentes, como que nós, né, irmãos, pais, a gente consegue ajudar, né? Como que a gente consegue apoiar e também sem surtar, né? Porque a gente também dá uma surtadinha de vez em quando. Eu faço parte desse surto também, tenho uma pré-adolescente em casa, então eu sei como é que é, de 10 anos aí, tá bem nessa fasezinha aí do início. Mas uma coisa que é muito importante é a escutativa, né? Aquele adolescente, ele vai ter mais questionamentos e dessa vez não vai ser igual a criança, que você fala por que não e ela aceita. Eles conseguem argumentar melhor.
né? São questões que às vezes você fala um não, ela, mas não por quê? Se é assim, assim. Então, às vezes a gente precisa de ter uma escutativa para o que aquele adolescente ele tá querendo dizer pra gente, e a gente precisa também de conseguir passar o que a gente quer falar com ele de forma bem assertiva, né? Além dessa questão da comunicação, também tem a questão do afeto, da estrutura, porque a partir do momento em que você tá ali, que você fala, que você é assertivo naquilo, mas você também tá ali para o que aquele adolescente precisar, ele vai te enxergar como uma segurança. Olha, eu posso contar com a minha irmã, eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com a minha avó, por exemplo. Então ele tem que enxergar aquela autoridade ali com alguém que ele possa falar, que ele tenha essa liberdade de falar, que aí a gente chega pro próximo ponto, que não vai ser julgado, porque ele não vai conseguir ver você como uma autoridade, como alguém que ele possa contar, como um amigo, assim, da forma que ela falou, se você julga aquele adolescente o tempo inteiro. Se julgarmos o tempo inteiro aquele adolescente e o tempo todo ficar falando assim de uma forma em que ele não vai querer ter um contato com você, você vai entregar mais distância do que questão de aproximação. Então, a comunicação é uma questão muito importante, o afeto também é uma questão muito importante. Ele vai conseguir entregar para aquele adolescente ali mais autonomia, aquele termo que a gente fala, né? Quanto mais você aperta o sabonete, mais longe ele voa. Ser uma pessoa ali que ele vai ver com confiança, com a base de uma confiança. E claro, né, gente, às vezes eles vão ter uns picos assim de energia que tem que dar uma segurada, porque assim que, como eu já disse, né, você já passou dessa fase da adolescência. Você sabe como que é essa fase e como ela foi para você. Cada pessoa vai ser de uma forma. Então, se você começar a questionar a sua própria identidade, você não vai conseguir ser apoio para aquele adolescente. Entendi, achei muito interessante, e realmente, se a gente for olhar assim de uma forma igual como você trouxe, com tantos detalhes que fazem a diferença, a gente começa a perceber que muitas das vezes a gente não olha, né, para o adolescente que a gente tem em casa, o amigo, né, o adolescente que a gente às vezes até se espelha na gente, e às vezes por nossos preconceitos ou nossos julgamentos, eles acabam se afastando, né, acaba procurando referência em outras pessoas, até sem ser da família, né? Exatamente. E a professora, né, com base, né, dessa pergunta, o que a gente pode agregar, o que a gente pode ajudar nesse processo? Então, a psicóloga falando sobre esse distanciamento, a gente acaba percebendo o quão comum isso é. O pai que quer sempre cercar o filho, ou punir, ou proteger, seja lá o que for. Um exemplo que retrata isso muito bem é a série Adolescência, onde é nítido esse conflito entre as gerações, onde os pais acabam muitas vezes não percebendo sinais, ou silenciando os sentimentos e a mudança do filho mesmo. Fica uma dica aí que eu acho que é muito válida, pais, professores, filhos, a sociedade em si, assistir, porque retrata muito bem essa temática nossa aqui. Muito interessante. E eu vou assistir essa série também. E pra, né, finalizar também, a mãe, né? O que você vai trazer também disso? Como apoiar esse processo tão cheio de novidade que é a adolescência? Bom, igual as minhas colegas falaram, né? Eu acho que é acolher, sabe? Quando a gente acolhe, tudo muda. O adolescente ele tem que se sentir acolhido, porque senão ele vai procurar em outro lugar. E pode, nesse intervalo aí que ele vai procurar em outro lugar, ele pode se perder. As más companhias, drogas, né? E por aí vai. Se ele se sente acolhido em casa, isso é fato, ele não vai procurar na rua, porque ele sabe que tem um apoio em casa. E quando a gente conversa, quando tem diálogo, ele vai entender que errou. E a gente também erra. Nós, como mãe, como pai, nós também erramos, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Onde que eu errei, onde que eu posso melhorar. Eu tô sendo muito exagerada, tô cobrando muito. Tem tudo isso também, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que é isso, é por aí. Acolher, a gente entender que nós também erramos, né? E dialogar. Onde tem diálogo, tem abertura, tem confiança, tem amor. E por aí vai, né?
Sim. Eu acho que é isso. É muito interessante a gente também entender, como eu tinha dito anteriormente, que às vezes os detalhezinhos, né? Sim. Assim, não quero te ouvir. Aquele momento que você não quer ouvir o adolescente, aquilo ali, né? Quando ele vai contar uma nova história, uma nova coisa, ele não vai mais querer abrir, né? Ele não vai querer confiar. Outra coisa, muitas vezes o adolescente procura o pai e a mãe para conversar e muitas vezes, eu não estou com tempo agora, depois nós conversamos. Para tudo, se der para parar tudo, para. Se estiver fazendo comida, desliga o fogão, vai ouvir, conversa. Quantas vezes eu fiz isso com meus filhos e faço até hoje. Às vezes eles querem conversar, eu sinto que eles precisam conversar, entendeu? Eu largo tudo, às vezes eu estou cansada, então eu largo tudo e vou ouvir eles. Porque se a pessoa não é ouvida, aí, mas não quer meu filho, então deixa pra lá. E no deixa pra lá, no depois, muita coisa pode acontecer, né? Sim, é verdade. Gente, eu agradeço vocês, né, por essa participação, né, por esse momento, porque assim, com a bagagem que vocês trouxeram, acho que fez muita diferença. Acredito que todos que vão assistir esse podcast vão gostar bastante, né, vão se enriquecer de alguma forma. E esse podcast, ele foi assim, extremamente enriquecedor, por quê? Onde trouxemos aqui detalhes, né, de coisas que vão fazer a diferença na vida do adolescente. A adolescência, ela não é uma fase fácil, ela é uma fase desafiadora, porque não é mais aquela criança, mas também não é aquele jovem, né, aquele adolescente, que é aquele misto de sair de uma fase indo para outra fase. Precisa de atenção, porque é uma fase de também primeiras paixões, primeiras relações, primeiras decepções. E muitas das vezes, né, não sabe lidar com isso. Então precisa do apoio, precisa da escuta. Todo tipo de conversa com o adolescente é válido, né? Seja aquela mais desafiadora, ela precisa existir, né? Então, eu acredito que esse podcast, ele trouxe muito isso. Que o grito, entre aspas, que a gente, né, disse no começo, é simplesmente, talvez, o silêncio do adolescente, né? O silêncio porque, muitas das vezes, por ser tão anulado, ele não quer falar, ele não quer expor a emoção dele. E aí, a gente sabe que isso vai passando, vai gerando uma bola de neve, e daqui a um tempo é somente terapia, né, roda de conversa, que a pessoa vai se abrir. Muitas das vezes, aquela coisa que ela guarda da adolescência, ela não consegue lidar com os filhos delas que ela não tem. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar a partir, né? E agradeço a vocês e espero que vocês tenham gostado desse podcast.